Inicialmente, Deus e saúde e um 2024 mais justo, mais amoroso e principalmente vitorioso a todos e todas que nos ouvem e veem, ou seja, o rádio que não é mais somente som e sim também imagem no YouTube e nas redes sociais da Bandeirantes, neste horário que me faz lembrar dos tempos de ouro da Rádio K do Brasil, que parava a cidade. Eu tenho o maior respeito pela emissora, o Pedro, que é o seu principal responsável, com quem tivemos ótima relação antes de ir para Brasília. Ele frequentava a minha casa, enfim, aqui todo mundo que passou por aqui no esporte, a maioria passou por mim, nas feras do Cajuru, e Roseival Ferreira não é apenas um comunicador raro, de cultura absolutamente rara, porque infelizmente o rádio hoje tem muito comunicador, muito jornalista que não leu nem o Gibi, que não leu nem o Pequeno Príncipe, que você pergunta para ele quem foi Nietzsche e ele responde: jogou onde, Cajuru? Eu falei: jogou no Corinthians, né? Inclusive tem um senador goiano que num encontro meu com Eduardo Campos, o histórico PSB, o Partido Socialista Brasileiro de 80 anos, Rosenval, e a advogada Mônica, já pelo começo eu gosto de ouvi-la, ela é muito preparada, né? Ela é absolutamente coerente nas suas opiniões, e esse senador hoje, ele na época, ele queria ser governador de Goiás. E aí Eduardo Campos, ele e o Jorcelino Braga, que você conhece. E o Eduardo, muito meu amigo, conversamos durante 2 horas somente sobre literatura e, enfim, sobre tudo o que a gente tinha lido. Quando a gente falou dos diálogos entre Sócrates e Nietzsche, ele começou a olhar assim e prestar atenção na conversa. Aí ele falou: Eduardo, Cajuru, vocês estão falando tanto de Nietzsche, Sócrates, quem que é Nietzsche? Aí o Eduardo percebeu e teve aquele poder irônico dele, e falou assim: não se preocupe não, é um primo meu que mora aqui em Caruaru, eu sempre encontro com ele no final de semana, muito inteligente ele e tal. Aí eu falei: aproveitando, eu vou responder para você sobre o Sócrates. O Sócrates é aquele que jogou no Corinthians, na seleção brasileira. Bom. Para não perder o bom humor logo de cara. Mas eu às vezes levo uma tunda com o negócio do Big Brother Brasil, pergunta as coisas do Big Brother, eu não sei nada. Eu também minha não. cultura fica muito diminuída. Mas Cajuru, já entrando de sola aqui, vem com a sola. Eu mandei... Mas eu devolvo com a sola também. Faz favor. Nós dois brigávamos, entre aspas, na rádio, quase todo dia, né? Era bom demais. Mas enfim, eu mandei... Mas brigavam as ideias. Não, eu vi que entre aspas. Os homens nunca. Os homens nunca. Mas eu disparei que você viria aqui hoje para mais de 1.000 pessoas. Impressionante. Todas deram resposta. Não ficou indiferente a ninguém. E eu vou, sob o ponto de vista de elogios a você, são muitos que você já acostumou a ouvir. Apesar que ninguém falou que você era bonito. Não teve um só. Falou: ele é bonito. Até porque quem fala são as mulheres, né? Não, mulheres mesmo. Tem muita mulher lá. Nenhuma falou que você era bonito. Não há nenhuma que não fala. É só ver o currículo, o seu e o meu. Ai, Cajuru. Mas enfim, Cajuru, muita gente... Não existe homem bonito, existe homem inteligente, homem que respeita a mulher, que é carinhoso e que principalmente com a mulher, ou ele ou ela, tem o que é mais importante numa relação: admiração. Perfeito. Homem bonito não admira ninguém, porque ele é tão vaidoso que ele acha que só a beleza dele que conquista a mulher. Hoje a mulher inteligente e bonita, a única coisa que ela não quer é beleza de um homem. Ela quer outras qualidades neste homem. Mas se for bonita... E esta eu as tenho. Se for bonita, as minhas amigas falam que ajuda. Mas enfim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: mandei para mais de 1.000 pessoas, todas responderam, certo? E muitos elogios a você, seu trabalho, etc. Agora, como eu sei que você gosta de saber das críticas, porque é aí que você tem que... Não, eu não gosto de saber, eu apenas as respondo. Responde. Comigo não fica sem resposta. Não, mas você gosta de saber para responder. Né? Então eu digo... Mas não nas redes sociais. Isso é bate-boca. Rede social não me domina mais. Bem feito, acho que eu também não ligo para isso não. Mas enfim, disseram que você, principalmente, estão decepcionados de ter votado em você, com o voto que fez em você, porque disse que você é um traidor. Foi o que eu mais ouvi, que você era um traidor. Traidor de quê? Pois é, aí cara pálida. Eu pergunto, cara pálida, é claro que ali para desdobrar, eu sei de falar que você é traidor, eu posso fazer minhas conjecturas. Uma delas é que nós estamos num estado
que é antipetista, anti-esquerda, e esse Estado, provavelmente o pessoal que votou achava que você não poderia nunca se unir ao Lula e isso. Eu queria que você falasse sobre essa percepção dessas pessoas. Bom, com o maior respeito, eu convivo com a crítica quando ela é respeitosa, quando ela merece você se pronunciar, porque infelizmente hoje, em função da polarização, há comentário que você deve desprezá-lo. Eu costumo dizer, por ter lido mais do que eu vivi, e o Borges, o argentino, na altura da sua cegueira, ele escreveu Elogios da Sombra, e lá ele colocou nas últimas páginas: o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo, e o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Portanto, a essas pessoas, às vezes, eu ofereço esta frase, porque o sujeito fica sabendo que eu não tenho uma boa visão, que eu vou fazer uma cirurgia. Ele responde: tomara que você fique cego, Cajuru. Isso é horrível. Ele sabe que eu tive um AVC. Eu quero te ver morto, Cajuru. Morra, Cajuru. Aí eu também respondo como Borges, porque os peronistas gritavam nas ruas quando viam o Borges em Buenos Aires: morra, Borges, morra, Borges, morra, Borges. Ele: por favor, posso responder? Ele respondia: desculpem, eu sou imortal. Então eu levo para ironia, em função da cultura que Deus me deu de presente, principalmente mamãe, merendeira de grupo escolar, que não me comprava calça, não me comprava camisa, ela me comprava livros. Eu, com 8 anos de idade, eu lia Dostoiévski, eu lia Homero, eu li o Capital em uma semana. Certo. Você também leu o Capital. Mas veja bem, a essência que eu digo é o seguinte: eu posso lhe dizer assim, com conhecimento, que isso não é pesquisa, que o pessoal bolsonarista, aqui raiz, acha que você não tinha que ter nenhuma relação com o Lula, que não tem nada a ver com esse grupo. Aí eu pergunto: você pode explicar por que você hoje tem uma boa relação com o presidente da República, ao ponto, inclusive, do que sei, de você que marcar uma audiência com Caiado, com o Lula, e você que marcou, porque o Caiado não conseguiu chegar lá por alguma razão. Primeiro, saber se isso procede, e segundo, que explicação que você dá para o seu eleitor. Falou: olha, eu tenho boa relação com o Lula por isso, quer dizer, qual que é a sua explicação específica para isso? Bom, daqui a pouco eu vou te mostrar algo que até hoje ninguém viu. Vamos começar. Os 4 anos do governo Bolsonaro. O senador que tinha a melhor relação com ele era eu. Ele me atendia na primeira chamada. Muitas pessoas aqui em Goiânia devem se lembrar, em restaurantes, que chegavam em mim e falavam: Cajuru, meu sonho é falar com o presidente Bolsonaro. Só um minutinho. Eu pegava o telefone e pum, pode falar com ele aqui. Isso aconteceu diversas vezes. Portanto, eu sempre vivi muito bem com o presidente Bolsonaro. Até hoje vivo. Vou te mostrar aqui a mensagem de fim de ano entre nós dois, a forma como ele me responde. Ele me respeita. O filho dele é meu amigo pessoal, o Flávio Bolsonaro. Me chama de Caju, me cumprimenta com um beijo no rosto. Os senadores bolsonaristas são meus amigos, alguns pessoais. Eu faço toda terça-feira à noite, na minha casa, em Brasília, um jantar para 14 senadores bolsonaristas, entre eles o general Hamilton Mourão, com a sua esposa Paula Carioca, minha amiga pessoal, a senadora Tereza Cristina, que foi uma ministra histórica de Bolsonaro na agricultura, Portinho, Girão, enfim, você vai falando o nome aí, eu vou te falando. Eles vão na minha casa, saem de lá 3 horas da madrugada, e a gente não briga, cada um respeita a sua opinião. E o Jair Bolsonaro, o presidente, ele sempre brinca comigo: Cajuru, eu sei por que você está no governo Lula. Porque você precisa de investir em Goiás. Eu sei que no meu mandato você não conseguiu investir tanto, porque era mais difícil para mim a liberação de emendas, e você me criticava porque você não aceitava o orçamento secreto. E eu fui falar com o presidente Bolsonaro cara a cara com ele. Pode entrevistá-lo e perguntar para ele. Falei: presidente, o orçamento secreto para mim é propina. O senhor vai me comprar com isso. Eu não quero. Para mim, eu tenho que avisar, Mônica, a cidade para onde eu vou mandar o dinheiro,
para onde vai a saúde. Para o que educação. vai ser feito. Exato. Só que não podia. No governo Bolsonaro, o Vanderlan Cardoso, que é meu amigo, nada contra ele, recebia um dinheirão, só que ninguém sabia para onde ia esse dinheiro, porque ele era chamado de orçamento secreto. Então a sua sigla hoje, a sua escolha pela sua sigla hoje, justamente para isso. Não é para isso. Também o governo Lula ele manda para parlamentar dinheiro que você não fica sabendo. Só que para mim não. A diferença é que com o Lula eu fui chamado para ser vice-líder do governo dele. Por ele eu fui chamado, e pelo vice-presidente, que é meu amigo pessoal desde 2004 em São Paulo, o Geraldo Alckmin. Sou amigo da esposa dele, a Dona Lu. Ele janta comigo sempre. Aliás, ele não bebe, só bebe água. Quem gosta de um vinho é a Dona Lu. E o Alckmin me chamou para ser o líder da bancada pela segunda vez. Então, mesmo estando no PSB, você hoje não pode ser chamado de esquerdista. Eu não sou esquerdista, eu nunca fui nem direita nem esquerda. Eu tenho simpatia e amizade nos dois campos. Eu sou muito mais um centro. Perfeito? Eu não sou radical de forma alguma. Se você pegar o governo Bolsonaro, eu votei a favor de quase todos os projetos dele. Agradeço pela ajuda dele e da Michele, que é minha amiga, e sabe o carinho que eu tenho por ela. Quanto ao diabetes, o primeiro centro diabético do Brasil até hoje é o de Goiânia, o segundo de Rio Verde. Até hoje, mais de 8.000 cirurgias bariátricas e as metabólicas, que são as diabéticas, feitas. Atendimento de mais de 25 mil diabéticos de Goiás, tanto em Goiânia como Rio Verde. E isso aqui não se propaga. Então, o Rosenval falou aqui dos comentários dessas 1.000 pessoas com as quais ele se comunicou e as avisou da entrevista de hoje. Eu vou te perguntar curto e grosso. Você falou que me xingaram de traidor, disso, daquilo. Alguém me chamou de ladrão? Não, ladrão não. Pelo menos. Não, ladrão, algum me não, chamou de ladrão? Ladrão não chamou, não. Então, chamou de viado, chamou viado, você de, tudo bem, viado, de, o cara me chama de viado, me chama de corno. Aí precisa definir, porque não tem jeito do cara ser viado e corno ao mesmo tempo. Pode sim, tem como. Lógico que tem como. Não, hoje eu acho meio difícil. Não vamos entrar, né? Nós não vamos entrar nessa seara. E esse negócio é perigoso, porque você lembra quando, a Mônica deve se lembrar, o Pedro também, quando o Nelson Piquet falou do Ayrton Senna e o chamou de viado? Lembro. Lembra da resposta do Ayrton Senna? Eu lembro. Você lembra, Pedro? Eu também não. Não, então eu vou te falar. Ele respondeu assim: a esposa do Piquet sabe que eu não sou viado. Então, tem muita gente aí do outro lado que pode chamar o Cajuru de viado. Cuidado, porque se você tiver esposa, certamente ela já beijou na boca do Cajuru, apelidado de Boca Louca pelas maiores atrizes do Brasil. Então, cuidado. Né? Mas eu não ligo pra isso. Não, me chamar de corno, me chamar. Eu só não quero que me chame de ladrão, porque não tem como chamar. Eu nunca serei manchete do Jornal Nacional. Modéstia à parte, até hoje, e ultimamente agora, toda hora eu apareço no Jornal Nacional. Eu sou o parlamentar goiano, o único que aparece no Jornal Nacional toda hora. Eu desafio você aqui e a Mônica, e você do outro lado. Alguém já viu uma fala do Vanderlan e do Wilder, os outros dois senadores goianos, no Jornal Nacional? Eu não me lembro. Não me lembro, não tem. Se alguém achar, eu renuncio aqui agora. Eu renuncio meu mandato aqui agora. Outra coisa, um deles teve matéria todo dia na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal O Globo, na revista Veja, na coluna Radar. Não tem. Muito então, raramente. desculpe, o único parlamentar goiano que é nome nacional, desculpe, eu não sou um nome goiano só, eu sou um nome nacional. Tanto que o Brasil inteiro me liga pedindo emenda. Eu falo, gente, eu só posso mandar para o meu estado, é minha obrigação. Então, essa situação provoca inveja, porque a inveja, Mônica, é o único sentimento que ninguém confessa. O sujeito confessa a traição, confessa a sua posição sexual, mas dizer que é invejoso, não. E o nosso meio, o Rosenval sabe tão bem quanto eu, o que mais tem é inveja. Exatamente quando um jornalista alcança um sucesso entre os seus colegas, o que mais tem é a inveja. Porque ninguém quer ver um jornalista crescer. Todos achavam que o Cajuru estava no fundo do poço. De repente, com 2 anos só de vereador, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Brasil, eu virei senador da República com quase 1.600.000 votos. Na verdade, eu tinha 2 milhões de votos 10 dias antes da eleição. Eu perdi 400.000 votos nos últimos 10 dias em 2018, porque fizeram comigo a maior sacanagem humana que se pode fazer. Um pastor, e não é porque é pastor, porque a maioria de pastores eu tenho amizade pessoal. Alguns ajudaram até a me tirar do fundo do poço quando eu estava em Ribeirão Preto internado e quase morri. Pastor Jorge Linhares,
pastor Moisés aqui de Goiânia, tantos outros. Agora, esse pastor, juntamente com 2 senadores, que eu nem vou falar o nome deles, fizeram o que comigo? Aquilo que você acabou de falar sobre golpe na internet. O que eu vou falar aqui também é golpe. Eles fizeram uma edição bem montada, como fizeram agora com Pedro Bial, com o Marcos Mion. O Marcos Mion ficou revoltado. Drauzio Varela. O Drauzio Varela, o William Bonner, oferecendo remédio, né? O Marcos Mion fez um comercial com o remédio dizendo que o filho autista dele salvou com aquele remédio. Pô, isso é de uma, né? Isso é uma morte social. Não, Mônica, isso é morte social, porque as pessoas não entendem o quê? A pessoa tem esposa, tem filho, tem pai, tem mãe. Ofertas com até 70% off. O descontaço do Mercado Livre chegou chegando. Compre já. Portanto, isso é morte social, isso é crime. O sujeito tinha que ser condenado e ir pra cadeia. Como é que ele faz isso com uma pessoa? O que fizeram comigo? O Rosenval sabe da minha ligação com Deus. Eu fui coroinha, fui sacristão, fui seminarista, quase fui padre em Brodowski, terra de Portinari. Que esses caras, esses 2 senadores e o pastor que fizeram essa sacanagem comigo, certamente nem sabem quem foi Portinari, com certeza, perfeito? Até porque eles não pintam bem intelectualmente, esses caras que fizeram isso comigo. Eu ofereço a eles o desprezo e colocaram a gravação editando o seguinte: opinião do Cajuru sobre Deus. Olha o que eles colocaram. Eu virei e falei assim: para mim Deus é canalha. Isso dói ou não? Você pode falar sabe, isso? Sabe o que aconteceu comigo? De um contexto. Os evangélicos ficaram revoltados comigo, eu perdi 400 mil votos. Olha, Cajuru, se eu tivesse gordura, eu não tinha sido eleito. Tirado fora do contexto, até o Papa fala mal de Jesus Cristo. Eu quero lembrar que o casarão goiano de doce ou de sal, bom demais, tudo lá é artesanal. E na Solute, a Solute tem a solução digital que você precisa. É o Argentino Restaurante. Cajuru que gosta de uma carne. É uma delícia lá. É uma delícia a carne do El Argentino, 3941-4008. E na Unitintas, olha, a Unitintas teve uma pegada incrível. Unitintas, quem pinta sabe, na minha época de férias, esse slogan é meu, e quando tinha um gol do Maracanã, gol no Morumbi, eu criei o seguinte: pintou o gol, pintou Unitintas. Ótimo, então, olha, pintou a vontade de pintar, precisa fazer uma pintura na sua casa, você vai para Unitintas, porque Unitintas tem uma pegada que desde o início falou: nós temos que unir o Brasil, e é uma coisa que eu quero conversar com o Cajuru aqui também. E a Dinastia Contábil, mandaram um abraço para você, nossos clientes da Dinastia Contábil, que os juízes fazem redução de tributos, e aqui tem uma pergunta sobre tributos também, 39460800. Então vamos aqui, Cajuru, você quer fazer a sua pergunta para ela? Só rapidinho, Mônica, só para não ser longo, mas para não deixar de responder nada. Os senadores bolsonaristas, esses nomes que eu falei, por favor, eu dou o telefone deles para você, para tua produção, para Mônica, entreviste um deles aqui, ou 2, 3 deles, e pergunte a eles como é conviver com o Cajuru, e se vocês respeitam as opiniões do Cajuru e respeitam o Cajuru como vice-líder do governo Lula. Vai ver se alguém fala um A contra mim. Então é engraçado que fanáticos bolsonaristas que não estão em Brasília, que não são senadores e que não são como o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, eles falam que eu sou traidor. Só que na família Bolsonaro, exceto o vereador do Rio que não gosta de mim, eu também não gosto dele, o Carluxo, toda a família Bolsonaro tem uma ótima relação comigo, todos os senadores bolsonaristas, tanto que eles vão na minha casa. Quem vai na sua casa é porque vou ter uma boa relação com você. Então isso eu não consigo entender. Trair em quê? Até os votos meus que bolsonaristas não concordaram, esses concordaram. No caso do Flávio Dino, como é que eu ia votar contra um cara que salvou a minha vida? Porque se não fosse ele, eu estava na cadeia como o deputado Daniel Silveira e estava cassado. Por quê? Porque eu chamei um ministro do Supremo Tribunal Federal, Mônica, de vendedor de sentença. E eu não tinha prova. Eu ia ser condenado. Quem que foi lá e resolveu para mim e fez com que eu fosse absolvido? Flávio Dino. Para mim, quem não tem gratidão não tem caráter. Quando eu votei nele, os bolsonaristas vieram dizer para mim: Cajuru, você tinha toda a razão, você não podia fazer outra coisa, você estaria simplesmente cassado e condenado e estava na cadeia como o deputado Daniel Silveira. Então o sujeito que não entender isso, me perdoe, ou ele é muito ignorante, ou ele é um fanático cego, porque normalmente a emoção fanática, ela perde a racionalidade, a pessoa passa a não ter esse poder de ser racional, né? Então essa é a realidade. Perfeitamente. Tiago Beto, tem uma pergunta do ouvinte aí? Faz favor, rapidinho. Bom dia, Rosenval. Bom dia a todos da bancada. Rosenval, eu ouço você por onde você anda, né?
O senador Cajuru, desde quando chegou em Goiânia para trabalhar com o Manuel, também eu acompanho. Ele sempre falou que não seria funcionário público, seria político, mas ingressou na política. Parabéns, Cajuru, por você ter ingressado na política, porque o Brasil precisa de político como você, tá? Que você volte e venha ser nosso prefeito. Um abraço, Reginaldo, setor Balneário Meia Ponte. Tá aí um elogio ao Cajuru. Mônica, você tem uma pergunta para o Cajuru? Tem sim. Ele, numa das falas dele, ele teve que responder que Deus é canalha, e ele também fala do livro, né, do Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, sim, onde a gente discute a morte de Deus, isso, né? E assim, fazendo um apanhado geral em relação a esse livro, a gente trabalha a moral, né? E também essa questão da moral, ela é criticada porque ela quer esmagar, né? Eu tô falando, desculpa, em relação ao microfone, a quem realmente quer ser moralista dentro desse livro do Nietzsche. E eu vi, né, eu te acompanho também pelo Senado, que você está aí trabalhando em relação às apostas esportivas. Eu fui o relator. O relator, exatamente. Cajuru, como que fica em relação a essas outras apostas, essas que não estão sendo legalizadas? Há uma brecha para legalização delas? Vai ser feita alguma legalização, alguma lei para elas ou também em relação ao marco dessa questão da internet? E eu quis voltar em Nietzsche justamente por questão da moral, porque pessoas de alto nível aí da internet que estão fazendo propaganda e estão entrando e estão ficando milionárias utilizando-se disso, sim, sem utilizar-se da moral. Okay? Como que está isso? Bom, a pergunta sua, parabéns, ela é muito oportuna, Mônica, porque a maioria dos brasileiros entendeu, outra parte não. Eu fui escolhido pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad, porque eu fui o primeiro parlamentar a entrar com um projeto de lei que era para legalizar as bets, as casas de apostas, e tributá-las. Porque no governo Bolsonaro, por 4 anos, elas viveram bilionariamente, ou seja, faturando bilhões e sonegando, ou seja, não pagando imposto. Esse foi um erro do presidente Bolsonaro, que ele reconhece, inclusive. Ele achava que devia ter feito isso lá atrás, e não foi culpa dele, presidente Bolsonaro. Foi culpa do ministro Paulo Guedes, que não quis entrar nessa ferida. Portanto, o Bolsonaro acabou sendo criticado injustamente. A culpa foi do Paulo Guedes. Quando entrou o governo Lula, o Lula também não iria fazer isso. Porque essa é a minha diferença. Eu sou um vice-líder dele, mas eu subo em tribuna, eu o critico várias vezes. É por isso que os bolsonaristas do Congresso Nacional me respeitam. Eles falam, Cajuru, você é o único que faz crítica ao Lula. Eu faço. Eu já cheguei na tribuna e falei, presidente, o senhor está falando demais. Antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Depois teve aquele episódio do Maduro. Eu fui o único do governo PT que subiu na tribuna e critiquei o presidente. O senhor não podia receber o Maduro da forma como o senhor recebeu, hein? Perfeito? Então eu te pergunto, quem do Lula tem essa coragem, essa independência? E ele deu a mim. Ele falou, Cajuru, você me conhece há 35 anos. Então aqui eu quero que você seja o Cajuru sincero, que o Datena o apelidou de super sincero, e fala pra mim não, e fala pra mim aquilo que ninguém tem coragem de falar, porque aqui só tem bajulador. Eu falei, eu vou falar mesmo. Então eu vou lá, eu falo coisas pra ele que ninguém fala. Então no caso das apostas, eu, para quem não se lembra, eu votei contra caça-níqueis, votei contra os cassinos, os jogos virtuais, e apenas fui relator para votar a favor daquilo que iria prejudicar o Pedro, como um homem de comunicação, proprietário de veículo, em uma emissora do nível e da consagração que tem, não só na audiência como o FM, mas na sua credibilidade jornalística, que é a Bandeirantes, o da Band News, o da Interativa, esse pessoal todo. O Pedro não, viu, Pedro? Aliás, você, desculpa, eu sou muito sincero, você devia ter me ligado também para me agradecer, você não fez isso. A Jaime Câmara me agradeceu, a TV Serra Dourada me agradeceu, a TV Record me agradeceu, o João Roberto Marinho, vice-presidente da Rede Globo, fez um jantar para mim. Foi culpa do Thiago, que ele pediu pro Thiago ligar para você agradecer em nome dele, e o Thiago não veio. Não, eu estou brincando, eu só brincando com o Pedro. Mas sabe por quê? Porque se não fosse o Cajuru lutar contra 12 senadores que queriam, sabe o quê? Que as casas de apostas fossem proibidas de anunciarem nos veículos de comunicação, provocaria um desemprego geral no meio, concorda ou não? Porque hoje elas são os maiores patrocinadores, especialmente das emissoras de rádio e televisão,
Porque nós estamos num momento hoje diferente. Eu sou da época que toda hora em intervalo de televisão, de rádio, e as camisas dos times de futebol tinham um patrocínio de Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, cerveja. A Skol patrocinava um time, a Antártica outro, a Kaiser outro, a Brahma outro. Hoje acabou isso. Cerveja é um monopólio, portanto ela não precisa mais de fazer propaganda. Concorda? Nem pode também, em certos aspectos. Em alguns, mas em alguns horários pode. Pode. É que não quer mais porque não precisa. Banco parou de patrocinar como patrocinava. Então hoje a maior fonte de renda de clubes de futebol que precisam da publicidade nas camisas e também nas placas de publicidade dos estádios e também os veículos de comunicação, eles seriam prejudicados. Haveria uma falência no Brasil. Talvez só a Rede Globo suportaria ficar sem esse patrocínio mais um pouco pela estrutura financeira dela, que não é a melhor. Que durante o governo Bolsonaro ela sofreu, porque ela também batia muito no Bolsonaro. Ela também não ia poder querer que o Bolsonaro desse um beijo na boca dela. Eu sou muito sincero. Eu sempre falei isso, inclusive na tribuna, né? Porque o Bolsonaro foi muito perseguido por alguns veículos de comunicação. E isso dói. Como o Lula também. Isso dói. Não adianta você falar, o cara tem que perdoar. Às vezes quem perdoa é anjo. Eu tenho coisas que eu não perdoo. Eu esqueço. Só o Marconi que você perdoou, né? Não é perdoei. Eu não quero briga com o Marconi mais. Deixa ele viver a vida dele, eu viver a minha vida. Eu acho que ele já sofreu demais. Eu fui injusto com ele também. As pessoas informavam coisas absurdas dele e eu acreditava. Então que ele siga a vida. Não que eu seja amigo dele. Eu nunca vou na casa dele, nem ele na minha. Até porque nós nunca fomos amigos. Agora, eu não quero ser inimigo. Não só você dele. Quer paz, né, Cajuru? Luciana Gimenez, Milton Neves, um monte de gente que eu fiz as pazes. Eu quero viver em paz, eu quero viver tranquilo. Né? Ô, Cajuru, então, sobre o negócio das apostas, concluindo só rapidamente. Aqui, nós temos que ir pro ar, mas se você conseguir arrematar rapidamente. Rapidinho. Você não acha uma idiotice pensar que só o Brasil não pode ter cassino? Isso é justamente isso onde eu queria chegar depois que ele finalizasse. Isso é verdade. Eu vou finalizar curto e grosso. Eu proponho uma discussão agora, porque eu sou também o único senador da história de Goiás que em 5 anos de mandato, eu sou líder 4 anos, porque ser líder de uma bancada é muito importante. Sim. Isso faz com que você tenha mais recursos. Por exemplo, 2023, você pode pegar no portal de transparência os outros deputados federais de Goiás e os outros senadores. Eles não conseguiram nem 100 milhões em recursos. Eu consegui 3 bilhões e 100. Eu consegui 11 rodovias, 8 aeroportos, os 2 primeiros começam agora em março, o de Anápolis, que estava lá como um elefante branco há décadas, o Alto Paraíso, o da Chapada dos Veadeiros, 6.300 casas. Entreviste o ministro da cidade, Jader Filho, aqui na Bandeirantes. Pergunte a ele para quem que ele entregou e quem que pediu isso. Ele vai dizer, o senador Cajuru, porque o presidente Lula determinou que era para liberar para ele. Aí eu te pergunto, soma isso, 6.300 casas, 8 aeroportos, 11 rodovias, o anel viário Goiânia e Aparecida no governo Lula, o VLT em torno Brasília, o trem bala Brasília e Goiânia. Pergunte ao presidente Lula, que vai dar entrevista hoje inclusive sobre isso, quem é que pediu? Ele vai falar, senador Cajuru. Então, se você somar isso tudo, são bilhões. Custeio definitivo, não é custeio por 3 anos, 2 anos, não. Custeio da saúde. A vida inteira, ad eterno. Anápolis, hospital materno infantil. Mais de 1 milhão de crianças são atendidas. Eu consegui para o prefeito Paulo do Vale o custeio definitivo. Hospital Cora do Caiado, o infantil, câncer infantil. Nesse ano, no final dele, inaugura-se a pediatria. Quem conseguiu? Que o Caiado chorou, ficou emocionado no telefone. Liga pro Caiado e pergunta para ele. Cajuru. Aliás, pergunta ao Caiado, governador, o senhor tem dito no interior de discurso que o senhor nunca viu na sua vida tantos recursos que um senador consegue? Ele, é verdade, o Cajuru consegue o que eu não consigo. Você imagina o Caiado, tem aqui áudios, se você quiser ouvir a Mônica, o Pedro, o cara dizer, Cajuru, consegue isso para mim aí em Brasília, por favor, agora no final do ano, eu estou precisando de 60 milhões para fechar o balanço da minha saúde. E eu estou numa situação difícil, você pode me ajudar? Porque, Cajuru, você tem mais prestígio do que eu, você tem mais credibilidade do que eu, e ninguém aqui em Goiás consegue. Você consegue? Eu falei, me dá 2 horas. Em 2 horas eu fui no Palácio, conversei com o presidente Lula e ele me arrumou o dinheiro. O cara já recebeu 42 e agora em fevereiro os outros 18. Eu tenho que chamar. Então, e as pessoas não sabem disso. Ou não sabem, ou não querem saber, ou a imprensa não informa o que um senador faz. Então, portanto, sobre cassino, vai haver um debate sobre isso em audiência pública, porque o que vocês dois colocaram muito bem, trata-se de uma hipocrisia
Tem senador como Eduardo Girão que fala assim: pra que cassino? Em Las Vegas o cassino não gera emprego. Olha que imbecilidade. O jeito de falar que o cassino em Las Vegas não gera emprego. Eu vou chamar os comerciais aqui, mas em compensação, Cajuru, tem décadas que eu te peço míseros $500 mil e você não providenciou pra mim até hoje. Porque então, eu não os tenho. Até porque pra mim dinheiro menos é mais. Vamos pro intervalo dos Mas não estou quebrado não, agora. Tá? Fica tranquilo que eu tô muito bem. Graças a Opinião em debate na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, FM 98.7. Na Unitintas você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial, com os melhores preços do mercado, e tem sempre uma unidade perto de você. São mais de 20 lojas em Goiânia, Brasília, Anápolis, Caldas Novas, Senador Canedo e Catalão. Venha para a Unitintas e faça sempre o melhor negócio. Unitintas, desde 1976, pintando as cores da vida. Num mundo cada vez mais conectado, a Solute inova oferecendo as melhores soluções em certificados digitais. Na Solute, com apenas alguns cliques, você monta o certificado digital ideal para atender às suas necessidades. E temos novidade. Agora você também pode fazer o certificado pelo celular. Acesse www.certificadodigital.com e escolha a melhor opção Solute para você. Siga a Bandeirantes no Twitter, @RB Goiânia, /Rádio Bandeirantes Goiânia. Mais de 30 anos de trabalho e amizade. Laboratório Núcleo, segurança e qualidade. A gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Casarão Goiano, Casarão Goiano, você vai encontrar o melhor para o seu paladar. Produtos da roça, tudo é bom demais. Qualidade exclusiva, com aquele sabor de Goiás. Casarão Goiano, Casarão Goiano. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. Você está na Bandeirantes, na hora do Opinião em Debate. De volta com a Opinião em Debate desta quinta-feira com o senador Cajuru, que responde, fala, ele sempre foi assim. Cajuru, vou rapidamente entrar aqui numa seara muito interessante. Nós temos aqui, você mora em Goiânia, tal como eu, e cheguei aqui muito antes de você, mas a gente fui pro exterior, voltei e acho Goiânia uma coisa maravilhosa. E você também teve a oportunidade de morar em outros estados e até em outros países, e mora aqui. Goiânia hoje, nós estamos, assim, o contribuinte está recebendo o que merece, Goiânia está sendo respeitada. Como é que você vê a luta política pelo trono da prefeitura e como está a cidade? Dá um apanhado rápido isso aí. A cidade está triste. Quem ama Goiânia como eu, aqui cheguei em 79, veja o tempo que faz, né? 10 de novembro, 6:30 da manhã, pela Nacional Expresso, vindo de São Paulo. Na época eu trabalhava na Rádio Globo, com o Faustão, que era repórter, o Osmar Santos, que era o chefe da equipe. Caju, mas por que você saiu da Rádio Globo? Porque lá eu ganhava valores de hoje, eu ganhava R$1.800. O Mané de Oliveira, pai de quem está aqui, Dudu Aritana, que é meu principal assessor, meu braço direito, está comigo há 10 anos. O pai dele me fez uma proposta na época de R$120 mil, porque ele queria alguém que coordenasse a equipe dele. Eu iria recusar uma proposta dessa? Porque o meu sonho era ter a minha própria rádio. Eu comecei a fazer a poupança
porque o Mané me pagava uma fortuna, tanto que eu ganhava na Rádio Globo R$1.800. E aqui cheguei, o Edson Rodrigues foi o responsável na época por convencer o Mané, mas o Cajuru é doido, ele vai ser meu chefe. Aí o Edson falou assim, é para um cara desse que você tem que entregar a chefia da tua equipe, porque o Mané foi ser candidato a deputado estadual e foi o mais votado, inclusive, da história, porque eu trouxe para cá João Saldanha, eu trouxe ex-jogadores de futebol, enfim, montamos uma baita equipe, Draulas Vaz, Edson Rodrigues, a rádio parava o Serra Dourada, e a partir dali, então, o meu amor por Goiânia foi só crescendo, né? Aqui eu me casei, você conheceu algumas das minhas ex-esposas, a principal delas era a tua amiga, a Isabela, e aqui me dei bem em todos os sentidos, fiz as melhores amizades da minha vida, mais do que em São Paulo. Aqui estão amigos que eu tenho de verdade, afiliado, por exemplo, como o Breno Pinheiro, que você conhece, que é hoje a cabeça do Grupo Pinheiro. Ele não é um afiliado, é um filho. Portanto, eu vivo direto aqui, eu vou para casa dos meus amigos aqui, sou recebido, então não tem como não amar essa cidade. E, portanto, amando Goiânia, você fica decepcionado ao andar por ela, né? Eu tenho saudades, me perdoe, de Nion Abernaz. E eu era crítico dele, hein? Todo mundo. Mas eu tenho saudades de Iris Rezende, evidente que eu tenho. E eu também era crítico do Iris. Mas hoje a política em Goiânia, ela está muito subterrânea do ponto de vista de homens públicos. O Rogério Cruz é um bom sujeito? Mas é muito mal assessorado e sabe que tem assessores ruins e inclusive corruptos até na medula, até na essência. Alguém sério chegou para o Rogério e disse: esse tá te roubando, esse tá te roubando, esse tá te roubando. E agora eu vou te contar sobre esse aqui, ó. Esse aqui, ó, fora do ar eu conto para vocês, porque eu não quero mais processo da minha vida. Até porque eu gastei mais de 2 milhões em toda a minha vida com processo. Até hoje são 183 processos. E o único que eu perdi foi o da Luciana Gimenez, quando eu falei que ela pensava menos do que essa mesa, e perante ao juiz, ele perguntou se eu me arrependia, se eu podia pedir desculpas para ela. Eu falei: Vossa Excelência, eu vou pedir desculpas para ela, para a mesa, porque eu ofendi a mesa. Tomei um processo, perdi, foi o único. Então hoje eu não quero mais processo da minha vida, chega. Mas eu vou falar para vocês quem é direitinho. Aí, olha, esse fulano que você tem como seu principal assessor, Rogério, de manhã agora o sujeito foi lavar o carro dele, e no carro dele, em dinheiro vivo, tinha R$500 mil. Você acha que esse cara está roubando ou não? Você tem R$500 mil em cash no seu carro? Ele: não, eu vou resolver isso, eu vou mudar, fica tranquilo e tal. No outro dia, esse mesmo cara, eu vou falar o nome dele, Jocelino Braga, foi ele quem contou isso para o Rogério Cruz. Aí ele ligou e falou: não, Braga, fica tranquilo, sobre aquele negócio dos R$500 mil, acho que há um mal entendido. Como mal entendido? O jeito lavou o carro e viu o dinheiro. Você batom na cueca ou não, né? Ele: não, eu vou resolver. Ele não resolveu nada. Dinheiro, o Cajuru já mandou dinheiro para a prefeitura de Goiânia, dinheiro que está lá há 2 anos. Maternidade Célia Câmara, para reabri-la urgentemente. Quem que mandou? 5 milhões. Eu. Hospital da Mulher, ao lado dele. Quem que mandou o dinheiro? Cajuru, 5 milhões. Instituto de Autismo, mandei 3 milhões. 2 anos parado, agora que liberou. Instituto de Doenças Raras, 3 milhões. Dinheiro, 2 anos. Dinheiro foi desviado, ninguém sabia onde estava. 2 anos depois que veio a liberação, graças a esse secretário da Saúde, que é competente, que é o Polara. E aí o Rogério foi muito feliz, porque esse cara trabalhou com o Alckmin, o maior governador da história de São Paulo. Ele só governou São Paulo por 4 mandatos. Não dá para discutir um homem público desse. E o Alckmin tinha o Polara como secretário da saúde dele. Portanto, é um cara competente. Ele que está salvando o Rogério Cruz agora, nesse último ano de mandato, fazendo com que não tenha mais engavetamento de dinheiro enviado, perfeito? E eu estou cobrando. O Jovair Arantes vai comigo no Ministério da Saúde para resolver um probleminha da maternidade Célia Câmara, mas garantiu, Cajuru, o dinheiro que você mandou, ele vai ser usado. Porque eu falei: se não for usado, eu vou entrar com uma ação de improbidade no Ministério da Justiça, querendo saber onde está o dinheiro. Bom Lixo, uma empresa jovem, moderna, dedicada exclusivamente à fabricação de sacos para conter o lixo. Ela tem, olha, é biodegradável, 100% Goiânia,
A Bom Lixo trabalha com material reciclável, é uma empresa nossa. Inclusive, tenho perguntado aqui para os fiscais da prefeitura, ninguém se liga, por que permitem vender saco de lixo inadequado e impróprio, que não pode ser vendido nos sinaleiros de Goiânia. A quem interessa manter essas indústrias clandestinas? Doutora Mônica, tem uma pergunta rapidinho aqui para o Cajuru, porque eu quero ver se eu aproveito e faço outras perguntas para ele, que ele deu os esclarecimentos aqui muito interessantes. E eu gostaria que ele desse um esclarecimento que ele deu recentemente, conversando comigo, sobre senadores. Vamos certo, vai ser bem rápido, pode deixar, Rosenval. O Bruno Peixoto disse que não vai ser mais candidato, né? Quais nomes possíveis, Cajuru, possíveis e que realmente podem concorrer à Prefeitura de Goiânia hoje? Bom, Mônica, mais uma oportuna pergunta sua sobre o Bruno Peixoto. Ontem se repercutiu muito em Goiânia a minha declaração na Assembleia, quando eu fui assinar o contrato sobre o Campeonato Goiano, onde eu, dos meus recursos, enviei 1 milhão, o Caiado 1,5 milhão, a Assembleia 1 milhão, para a gente, mais do que o dobro, dar um valor justo aos direitos de transmissão para os 12 times do Campeonato Goiano. Desculpem, mas o único parlamentar goiano que está patrocinando os times goianos, e vem aí mais milhões para eles, especialmente na disputa do Campeonato Brasileiro das séries A e B, sou eu. Os outros políticos acham que você não deve mandar dinheiro para time de futebol. Claro que deve, futebol é lazer. Futebol é o final de semana em que as pessoas extravasam, em que as pessoas querem ver os seus times ganhando, saindo na segunda-feira nas ruas e brincando com outro amigo, meu time ganhou, o seu perdeu. Portanto, é uma imbecilidade de um parlamentar achar que ele não pode, em suas emendas, pelo menos 10% delas, destinar ao esporte, seja futebol, vôlei, basquete, atletismo. Então, eu mantenho a minha opinião de que o Bruno Peixoto seria um ótimo prefeito de Goiânia, gosto dele, penso que o nome do Bruno não é o nome de um líder, seja quem for, inclusive o Caiado, que para mim é o maior governador da história de Goiás. Não é o Caiado quem decide. Quem decide a candidatura de um Bruno é a cidade, é um grupo de parlamentares. Então, o sujeito que estiver contra o Bruno, ele precisa pensar isso. Agora, eu, Cajuru, falei bem do Bruno e falo. Agora, é preciso deixar bem claro, Mônica, que eu sou o vice-líder do governo Lula e líder da bancada do Geraldo Alckmin. Portanto, eu tenho que ouvi-los sobre Goiânia. Se os dois continuarem pensando no nome da Adriana Corsi, é claro que eu vou apoiar a Adriana, minha amiga, uma mulher que merece todo o meu respeito, seríssima, parlamentar preparada, e é um ótimo nome para a Prefeitura de Goiânia. E o Ronaldo Caiado, no telefone comigo no Réveillon, estava me falando de pesquisas, e ele disse, Cajuru, quem está crescendo muito é a Adriana Corsi. Falou que ela tinha já até passado aquele moço que é bolsonarista, que eu esqueci o nome dele. Gayer. Acho que esse é o nome dele, não sei. Não é. Eu não tenho nada contra ele. Gustavo Gayer. Mas eu juro por Deus que por um segundo eu fiquei sem lembrar o nome dele. Eu gosto dele. É que estão chegando informações a mim que eu estou, eu estou aturdido. Tem gente me dizendo aqui e confirmando que ele agrediu a esposa dele. Inclusive a advogada que é amiga sua e irmã minha, que você sabe quem é. Não preciso falar o nome dela, você sabe quem é. Sei quem é. Se você quiser falar, pode falar. A esposa desse moço procurou essa advogada amiga nossa. Que é forte nessa defesa da mulher. Nessa área, ela é a maior advogada que tem em Goiás. E a esposa contou tudo. Contou que o patrimônio dele é X, contou que ele tem um mensalão do governo Bolsonaro para defendê-lo. Contou tudo sobre ele. Contou sobre o filho dele, que o filho dele dá nota fiscal de empresa falsa, fantasma de consultoria de marketing e pega o dinheiro da verba indenizatória dele. Então eu queria que ele desmentisse isso categoricamente. Ele chegou até a falar para o que bem se dele. A filha dele tirasse nota boa no Enem, ela iria apanhar. Então não precisa falar mais nada, né? Então eu fico meio decepcionado, porque para mim esse menino, porque ele é menino, ele é novo, esse menino podia ter um futuro bom na política. Então ele tinha que desmentir tudo isso, porque em Goiânia todo mundo fala. Onde você vai em restaurante em Goiânia, não sei se vocês já ouviram. Ouviram? Já ouvi. Tem um sujeito que vem e fala, Caju, é verdade, ele agrediu mesmo. E para mim um sujeito que agride uma mulher, agride uma esposa, ele não merece perdão. Para mim não, para mim tinha que ser pena de morte. Porque não tem isso é igual estupro. O jeito que estupra uma criança, ele não tem perdão, tem? Não tem jeito, né? Tem limites, né? Então Goiânia, só para fechar, a gente ainda não tem um grande nome
E a cidade, ela vai saber escolher, porque Goiânia não adianta governador querer interferir, tanto que nenhum na história elegeu prefeito aqui em Goiânia. O Caiado sabe disso, por isso que talvez ele nem entre, ele fique neutro, como ficou para o Senado em 2022. E eu vou aguardar pela definição de nomes para me pronunciar, para me posicionar, mas sem a intenção de implorar vote nesse, vote naquele. A goianiense tem todo o direito de escolher, e eu não gosto de ficar pedindo voto, gravar vídeo, isso não é comigo, porque eu não sei se eu posso botar a mão no fogo por uma pessoa. São pouquíssimas que eu ponho, e eu não sei se essas pouquíssimas vão se candidatar. Olha, Preveste é uma questão de inteligência, seu filho preparado, não só sob o ponto de vista cultural, mas emocional também, o que é mais importante ainda. As matrículas estão abertas no centro e no setor sul também. Ô Cajuru, bom... Você ia falar de senadores aí? Não, eu quero falar do senador. Por exemplo, você mostra claramente, e não sei se você quer falar isso no ar, o tanto que tem maracutaia numa coisa que você falou e verificamos na hora. Você falou que você não tinha nenhuma, não gastava nada da sua verba. Aliás, eu quero pedir, eu posso pedir para Mônica? Pode pedir. Mônica, por gentileza, no seu celular. Certo. E você, ouvinte, faça o mesmo, por fineza. Entre Portal de Transparência do Senado Federal. Coloque prestação de contas, senador Jorge Cajuru. Em 5 anos de mandato, se eu gastei 1 centavo, eu renuncio aqui agora. Veja você, ouvinte, quem quiser. Eu sou o único senador, segundo Ronaldo Caiado que fala isso, da história do Brasil, que nunca gastou 1 centavo com nada, embora eu tenha por mês, em privilégios, o direito de 126 mil reais por mês. Eu não gasto nem 1 centavo. Eu nunca gastei uma passagem aérea Goiânia-Brasília, Brasília-Goiânia. Quem me leva é Dudu ou outro assessor meu que me leva e me busca de lá pra cá. Nunca gastei uma passagem aérea, nunca gastei um papel Chamex. É zero ou não? É zero, nem diária não tem. Olha, mas vê se eu tenho 1 centavo aí. Pode ver. Que tipo de maracutaia? Auxílio de alimentação. É maracutaia, não é não? O sujeito vai à noite para um restaurante, inclusive tem senador que faz isso. E deputado cartão federal. Corporativo. Ele vai e ele simplesmente janta com mais 12 pessoas, Pedro. E toma champanhe, vinho. Aí a conta vem, 16 mil reais, exemplo. Ele pede a nota fiscal. No outro dia, ele é reembolsado. Não é um mês depois, não. É no outro dia. Imediatamente. É só apresentar a nota fiscal. E a bebida, que não pode, por lei? O que ele faz? Ele pede pro garçom colocar tudo como refeição. E dá uma gorjeta boa pro garçom. E ele então vai lá e pega o que ele gastou. Que na verdade não gastou, porque foi dinheiro seu. Um jantar, que chama-se auxílio alimentação. Isso é um tapa na cara da sociedade. Veja se o Cajuru gastou uma esfirra, uma empada. Nós estamos colocando aí, é zero mesmo. Agora, por favor, eu quero que vocês peguem depois em outro programa os outros senadores goianos, os outros deputados, se o custo deles é zero. Tem senador que vai para Brasília de avião e quem paga a gasolina dele são vocês. Ele pede o reembolso. Bom, o Cajuru, rapidinho no final do programa, um dilema aí. Eu sei que você final do programa já? Finalzinho. Que você é muito amigo do Caiado historicamente. Bom, o Caiado quer ser presidente da República. Eu digo aqui que para o bem de Goiás e pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, você sabe que eu fiz a previsão que o Bolsonaro iria ganhar e o pessoal fez chacota de mim. Eu acho que o Caiado tem grande chance. Apesar de gente falar, tem uma chance, não, tem grande chance. Grande chance. Agora, entre o Lula e a reeleição do Lula e o Caiado, que é um homem de Goiás, como é que vai ficar o Cajuru nessa história? Bom, eu não posso sair do meu perfil de lealdade e, evidentemente, de parceria. O sujeito que não entende isso em Goiás, que o próprio presidente Bolsonaro entendeu. Cajuru, como você não aceitava orçamento secreto no meu governo, hoje eu tenho visto que você consegue dinheiro todo dia. E é todo dia mesmo, modéstia à parte. Todo dia eu consigo 5, 6 milhões. Nesse final de ano, de 23 de dezembro para cá, o Caiado que me deu a orientação. Falou, Cajuru, com a experiência dele, foi deputado federal, foi senador, fica aí. Não viaja nem no Natal e nem no Réveillon. Não viaja. Falei, por quê? Porque agora que você consegue recursos que ninguém consegue, porque tá todo mundo viajando, Cajuru. Os outros senadores estão no exterior ou em suas fazendas, em seus estados. Fica aí. E eu fiquei de plantão.
Eu não tirei férias. Mais um ano que eu não tiro férias. Só que somente de 23 de dezembro até ontem, sabe quanto que eu consegui? 221 milhões. Eu consegui os 60 milhões para a saúde, para o Caiado fechar o ano, que ele precisava, que não é um dinheiro qualquer, perfeito? 60 milhões. Eu consegui custeio de saúde para 49 cidades, perfeito? Porque elas não tinham como fechar o balanço. E isso para mim foi importantíssimo, importantíssimo. Aí, na tua pergunta, eu vou chegar em 2026 e vou ser contra, por exemplo, a reeleição do presidente Lula, ou ao nome que o Lula indicar, que seria Geraldo Alckmin com Simone Tebet, que eu aqui antecipo em primeira mão para vocês. Se o Lula não tiver bem de saúde, ele vai colocar Geraldo Alckmin com Simone Tebet. Vamos falar a verdade. Ele está bem de saúde? Ele está bem demais. Para você ter uma ideia rápida aqui em primeira mão, a Leila do vôlei, minha irmã, há 30 anos, fez uma cirurgia no quadril. Ela está com 52 anos de idade, atleta de vôlei, um corpaço, um mulheraço, porque eu sou irmão dela, eu posso falar. Lindíssima, perfeito? E ela ficou um mês com dores porque ela colocou uma prótese deste tamanho de uma régua, enorme. Ela tem dor toda hora, continua mal. O Lula fez a mesma cirurgia e o mesmo tamanho de prótese. Uma semana depois ele já estava viajando e não sente dor nenhuma. Então não adianta, o homem é um animal político e de saúde. Quer queira, quer não. Ele é um lobo. Tem defeitos? Tem, claro que tem. Agora, que ele é um lobo, ele é. E ele vai ter saúde e vai para a reeleição. Se não for, eu estou em primeira mão informando aqui. A dupla dele será Geraldo Alckmin com Simone Tebet. Qual a chance do Caiado ganhar a eleição? Isso. Nenhuma. O que o Caiado quer? E ele está sendo inteligente. Ele quer ser candidato à presidência da República, ter o apoio do presidente Bolsonaro, que hoje está em dúvida entre o Ronaldo Caiado e o Ratinho, porque o Tarcísio já definiu que não será candidato. Não. Ele vai só para 2030, ele prefere a reeleição ao governo de São Paulo. O Zema de Minas vai ser um desastre, até porque não vale absolutamente nada, e já mentiroso. Também declarou que não quer? Não quer porque sabe que perdeu, ele já fez pesquisa. Hoje ele não está entre os 5, ele perderia a eleição. Então, o presidente Bolsonaro tem a dúvida entre o Caiado e o Ratinho. Hoje ele está mais para o Ratinho, o governador do Paraná, que é filho do pai famoso, que sempre apoiou o Bolsonaro. Mas ele tendo o apoio bolsonarista, o Caiado pode chegar a 20% dos votos. Ou de repente até a 25%. Portanto, ele viraria o que em 2026? O segundo homem mais forte politicamente do país. Ele ficaria apenas atrás de Lula. Então, para ele, na altura da vida dele, ele fecharia a carreira política por cima, muito bem. Agora, ganhar a eleição, ele não ganha. E ter o meu apoio, eu não posso prometer isso. Agora, eu nunca vou ser contra, pedir voto contra, eu não vou. Agora, apoiar, eu vou apoiar quem estiver no governo que eu defendo. E para quem não entende, por que Cajuru defende o governo Lula? Porque eu consigo para Goiás o que ninguém consegue. Enquanto o Vanderlan fica em cima do muro, um dia ele é Bolsonaro, outro dia ele é Lula, o Wilder é 100% Bolsonaro, você acha que o Lula arruma mais dinheiro, mais recurso para mim ou para eles? É claro que é para quem o defende, isso é óbvio. Então por que eu vou brigar com o Lula? Eu vou apostar que o governo dele vai dar certo, que a economia vai melhorar. E se não melhorar, eu vou criticar. Amanhã eu rompo com o governo se ele cometer um erro grave. Você não tenha nenhuma dúvida disso. E o destino... Agora, enquanto ele estiver trabalhando bem, eu vou apoiá-lo e, em compensação, ele também vai me apoiar. Ele já declarou que o candidato dele ao Senado sou eu, não é ninguém do PSão, o presidente Lula. O pessoal do PT até parte ficou chateado com ele, mas ele é assim, quando ele assume uma amizade, acabou. E, evidentemente, que eu, fazendo isso, eu estou proporcionando para Goiás 51 hospitais que eu ampliei, reformei, inaugurei. Agora esse ano inauguro de Palmeiras de Goiás. Liga pro prefeito de Palmeiras e pergunta a ele quem está viabilizando, quem que arrumou o custeio para ele. Eu, perfeito? O Hospital de Aparecida, o complemento, eu, pergunte ao prefeito Vilmar. Então, se eu estou conseguindo tudo isso, gente, é porque, em compensação, eu sou líder de uma bancada do governo, do vice-presidente Alckmin e vice-líder do governo Lula. Do contrário, eu estaria como o Wilder. Eu não conseguiria quase nada de recurso. Eu já estourei meu tempo aqui, Caju, mas no arremate. Mas o dono tá aqui, o Pedro. Você tá, não, mas o dono é sistemático. Olha, e o Daniel Vilela? O que vai ser feito, Daniel Vilela? Eu, se fosse goiano, eu sou goiano, né? Mas se eu tivesse nascido aqui, mas para mim é como nascer, até porque eu voto aqui também. Mas eu, goiano eleitor,
eu faria uma homenagem a um dos maiores homens públicos da história de Goiás. Um ser humano extraordinário, acima de todas as médias, Maguito Vilela. A melhor maneira de homenagear o Maguito Vilela é votar em Daniel Vilela, o filho dele, em 2026 para o governo de Goiás. Esse menino vai fazer a diferença, tanto que o Caiado vai apoiá-lo integralmente. Não é verdade que o Caiado vai apoiar o Wilder para agradar o Bolsonaro. O Caiado é leal, o Caiado vai estar junto com Daniel Vilela. Portanto, é o melhor nome para o governo de Goiás. Se você me apresentar um nome melhor do que o Daniel, eu posso até refletir, mas me parece que ainda não tem. No arremate, o Pedro deu mais 2 minutos aqui, em deferência ao ouvinte, ao telespectador. E sob o ponto de vista, você quer acabar com a reeleição? Essa história de acabar com a reeleição, que é projeto faz como é projeto seu, faz um resumão disso aí. Bom, primeiro, outros projetos apareceram. Nenhum deles foi para a discussão? Não, ficaram engavetados esses projetos. Motivo, faltava conteúdo, faltava embasamento. O meu foi preparado, foi discutido com os meus conselheiros políticos. O meu principal conselheiro político é o histórico senador Pedro Simon, o gaúcho. Então eu fiz uma boa redação, apresentei a proposta, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, aceitou, conversou com os líderes, porque o Senado tem 81 senadores, 17 são líderes. Eu, pelo 4º ano, sou um deles. Nunca Goiás teve líder no Senado. Goiás já teve ministro, tudo, mas líder de Senado nunca teve. Então, eu fiz o quê? Entreguei para os demais senadores. Hoje nós temos 56 votos a favor. Por quê? Porque este meu projeto, que é histórico, ele propõe o fim da reeleição, se baseando que a reeleição foi um instrumento que provocou corrupção, até porque para você obtê-la, e o exemplo é o Fernando Henrique Cardoso, o criador dela, que 3 anos depois pediu desculpas ao Brasil em uma entrevista à revista Veja, onde ele reconheceu que foi um erro histórico dele buscar a reeleição. Ele teve que comprá-la. Não vamos ser hipócritas. Para você ser reeleito, você tem que comprar parlamentares. Não todos, mas uma boa parte, para não dizer a maioria. Tem preço. Não existe almoço de graça. Aliás, hoje não existe nem Jesus Cristo de graça. E muitas vezes você tem que pagar o intermediário para chegar até ele. Então vamos parar com essa bobagem e mentirmos. Tem que comprar voto mesmo. Então a reeleição, você tem uma roubalheira do dinheiro público. Ponto 1. Segundo, você tem a chance de corrupção, porque você tem mais 4 anos e você corre esse risco. Fernando Henrique teve corrupção, Lula teve. Ao redor do Lula, gente, provocou o mensalão, o petrolão, todo mundo sabe disso. Então, a reeleição, ela é péssima em todos os sentidos. A maioria do povo brasileiro pensa assim. Quem acha que o fim da reeleição no executivo, a partir de 2030, para entenderem a minha proposta, e o mandato passando de 4 para 5 anos, que é a minha proposta, e alinharmos os mandatos, que é a minha proposta, e poucos não souberam entendê-la ou não leram, entrar no portal de transparência e interpretá-la. O que é alinhar mandatos? É a partir de agora, de 2030, o Brasil nunca mais teria eleição a cada 2 anos, que também é um convite à corrupção e Mônica, uma coisa insuportável, a cada 2 anos eleição. Então a gente teria eleições de vereador a presidente a cada 5 anos, perfeito? E nós teríamos para prefeitos, governadores e presidentes o fim da reeleição, e daqui 1 ano vamos discutir o fim da reeleição ou direito a apenas mais uma reeleição para vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Ou seja, no legislativo também é preciso acabar com essa história do sujeito ficar 40 anos de mandato, 32 anos de mandato, porque isso vira emprego. E desculpem, a maioria tem esse emprego como uma fortuna e uma aposentadoria que não teria na vida privada. Olha, eu tenho que encerrar, nós ultrapassamos aqui mais de 6 minutos. Muito obrigado, Jorge Cruz, senador. Entendo que você deveria vir aqui mais vezes para dar esse tipo de satisfação. Doutora Mônica, obrigado, elegante. Obrigada. Andrezinho, muito obrigado. Andrezinho, obrigado. Tiago Humberto. Sou produtora, fala o nome dela. Minha produtora? Ana Porto. Ana Porto. Jornalista Ana Porto. Bonito em Porto. Ao Pedro, que veio aqui nos prestigiar, o Homem da Caverna, o Luther, que agora de namorada nova tá um espetáculo. É igual que a namorada. É igual quando você fica de namorada nova, o Cajuru fica voando igual passarinho. Mas dito isso, vamos embora então, todo nesse mundo momento juntos. eu estou voando. Muito obrigada também. Vamos embora todo mundo juntos. Beijo para todo mundo. Deus e saúde. Até Amém. amanhã. Amém. Se Deus quiser. E Deus quer. Termina aqui Opinião em Debate.